Então, vamos iniciar então mais uma escola dominical, né? Uma EBD, continuando o nosso estudo, né? No livro na verdade, na introdução ao pensamento e à estrutura que é a estrutura de linguagem poética bíblica. Nós estamos fazendo uma introdução a isso. Claro que eu não tenho nenhuma... no final das contas, eu não tenho nenhuma expertise em línguas hebraicas, né? Mas a gente vai estudando, a gente vai descobrindo esses estilos de linguagem que a Bíblia foi escrita, né, tá? E aí, nesse caso, a gente vai podendo falar a respeito. Então, nós estamos falando a respeito de como ler a Bíblia, né? E domingo passado nós falamos sobre contexto geral, terminamos falando sobre contexto geral e contexto específico, e iniciamos também um estudo de caso no Salmo 1. Nós vamos dar continuidade. Nós vamos orar, tá? A gente poder estar iniciando essa escola bíblica dominical. Senhor, graças te damos, Senhor, todos que estamos aqui, pela graça do Senhor concedida a nós, unicamente por graça mesmo, de estarmos reunidos em seu nome, na igreja do Senhor, para cultuar o nome do Senhor. Aqui, Senhor, especificamente agora nesse momento, nós temos o interesse de estudar a tua palavra, e mais especificamente dentro do tema que estamos estudando, é compreender, Senhor, a gama de literatura e formas de linguagem que a tua palavra foi escrita, sendo essas linguagens poéticas, essas narrativas, discursos. Então nós queremos, Senhor, entender como cada um desses sistemas de linguagem se encaixam dentro da tua escritura, para entender o objetivo, a maneira que o Senhor estava comunicando a nós através dos profetas que escreveram. Nos ensine, Senhor, para que tenhamos clareza para te conhecer mais, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos recapitulando. Nós iniciamos o estudo do Ketuvim, que é a última divisão da Tanakh, né? Que é a divisão do Antigo Testamento. E nele nós vimos que a maior parte dele, ou grande parte dele, é poesia pura. Principalmente o livro de Salmos, Provérbios e Jó, né? Então, nós iniciamos um estudo de como ler poesia. Qual a maneira adequada de ler a poesia? A Bíblia, ela é dividida eu falo assim, de maneira geral, dividida em 3 grandes estilos de linguagem. Quais são esses estilos? Estilo de discurso em prosa é um deles. O estilo de poesia, que representa 30% de toda a Bíblia, 30% de toda a Bíblia. E o estilo de narrativa, que é a maior parte. Narrativa é a maior parte. Então nós vamos aprender hoje como ler poesia. Narrativa, ela é meio que... O estilo de narrativa, ele é meio que literal, simples. As pessoas leem de maneira mais correta. Mas ele precisa também de ensinar como ler narrativa bíblica. Mas a poesia é um pouco mais complexa. Então nós explicamos que a poesia ela funciona em paralelos, não com rimas e métricas da maneira com que funcionam as poesias hoje no nosso ambiente. Mas a poesia hebraica antiga ela funciona através de paralelos. Então tinha um paralelo de um lado e um outro paralelo do outro. E como que trabalhavam esses paralelos? Eles tinham uma complexidade em si. Alguns eram para aumentar a percepção da primeira palavra dita, outros eram para acrescentar a ela, outros eram para fazer um paralelo oposto a ela. Então havia várias maneiras e nós vamos continuar falando a respeito disso.
E nós falamos que a regra básica, nesse estudo, né, que é o estudo da Bíblia, a regra básica para se entender a Bíblia de maneira geral é considerar o contexto geral e o contexto específico. Geral e específico. Isso não pode sair da cabeça de vocês. Então, quando vocês vão ler um texto, e às vezes no texto específico, naquele versículo, fala uma coisa que parece confusa, né? Assim como num discurso enorme de qualquer presidente, né? De qualquer filósofo, até mesmo numa bula de remédio, ou um médico explicando uma doença, se você pegar um trecho pequeno do que ele falou, ali cortar, fazer um corte, talvez não dê, e nós temos muito hoje em dia, né, cortes, né, de podcast, corte de tudo, muitas vezes esses cortes são desonestos, né? Eles não dão a entender aquilo que aquela pessoa estava falando de maneira geral. Aí corta uma parte, coloca aquela parte e dá para entender que a pessoa estava defendendo aquele ponto de vista, mas às vezes ela está falando contra. Mas pelo corte você não consegue entender o geral, né? Então você precisa de um contexto. E então a Bíblia ela funciona assim, ela tem um contexto geral e um contexto específico. Eles não trabalham brigando um com o outro. Eles sempre estão conversando. Então se você vê uma pessoa ou um texto bíblico falando uma coisa e você acha muito confuso e não parece ser bíblico, isso é porque talvez você tenha um contexto geral e aí você, pelo contexto geral, você vai julgar aquele contexto específico, tá? Então é isso, basicamente isso. E no estudo de caso, nós vimos uma coisa interessante, né? O paralelo, Jesus é o cordeiro e o leão, ele é o sacerdote e a oferta, ele é o homem e Deus. Então são paralelos que a Bíblia apresenta, que aumentam, ou melhor, deixam perfeito a visão, né? Então nós vimos o estudo, nós estávamos fazendo o estudo do Salmo 1 e nós vimos o versículo 1 e 2. Todo mundo conhece e diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 1. E é um paralelo. Chamamos de paralelo negativo. Por que paralelo negativo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Negativo. Por que negativo? Porque é coisas que você não faz. Mas aí o versículo 2 é um paralelo positivo, porque ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É positivo porque é algo que ele agora positivamente faz, né? E como esses paralelos trabalham? Eles engrandecem em si. Então, um paralelo negativo e um paralelo positivo, ele funciona para engrandecer um ao outro. O paralelo negativo, ele engrandece o positivo. Então, o paralelo negativo, versículo 1, vai engrandecer o versículo 2. Ele está preparando o caminho para falar do versículo 2. Então, o paralelo negativo, ele engrandece o positivo e dá sentido verdadeiro à prática positiva, né? Ele explica por que a prática positiva e não a prática negativa. E o paralelo positivo, também, por sua vez, engrandece o paralelo negativo. Como assim? Como engrandecer uma prática má? Né? Por exemplo, como tornar essa prática conhecida? Como engrandecê-la? Ele engrandece tornando ela pior. Ele demonstra a complexidade e a maldade da prática. Se você tem, e aí eu usei esse exemplo, depois eu estava conversando mais com o William e com o Wesley, que eu estava participando de um culto, aí o pastor que estava pregando, foi pregar nesse texto, só que ele pregou no versículo 1 só. E qual que é o problema de pregar no versículo 1 de Salmo? Eu falo isso por mim, porque o Salmo 1, ele é o salmo introdutório do livro dos Salmos, é um dos textos bíblicos que eu mais me debrucei na minha vida para estudá-lo, tanto que eu escolhi ele para meditá-lo. Foi um dos primeiros textos bíblicos que eu gravei completamente, né, para citar.
Então, por quê? Por que é difícil pregar no versículo 1 separadamente? Porque o versículo 1 e o 2 é uma coisa só, é um tema só, e é um paralelo que um trabalha com o outro. Então, se você prega no versículo 1, você cai no erro clássico. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando você pega esse versículo e vai pregar, você diz assim, bem-aventurado. Ou seja, o objetivo final é alcançar isso. É a característica que você quer. Todo ser que estuda a Bíblia quer ser o bem-aventurado. E então, se você só tem esse texto, você tem um paralelo negativo para descrever coisas que você não deveria fazer. Por exemplo, eu, para ser bem-aventurado, não devo andar em conselhos de ímpios, nem me deter no caminho dos pecadores, nem me assentar na roda dos escarnecedores. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. Então eu não devo andar no conselho dos ímpios. Então o que eu devo fazer? Não andar no conselho dos ímpios, eu devo andar no conselho de gente boa, de gente justa. Então eu devo andar no conselho de pessoas que não são ímpias, certo? E não se detém no caminho dos pecadores. Então eu não devo parar, eu não devo andar ou parar e prestar atenção no caminho de pecadores. Eu devo começar a prestar atenção no caminho de gente justa, não pecadora, de gente santa. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, eu não devo me agrupar e ter comunhão e me assentar junto com pessoas que são escarnecedoras. Eu devo fazer o quê? Me assentar com pessoas que sempre falam positivamente, que estão sempre se comportando de maneira adequada, que não estão por aí falando mal dos outros, nem zombando. Então, são práticas que são boas? Sim. Mas não é o texto bíblico. Tá? Dizer isso é reduzir, é pegar o paralelo negativo e trabalhar o paralelo negativo dentro dele mesmo, sem a compreensão do que positivamente se deve fazer. Aí eu faço uma pergunta para vocês me respondam aí. Existem pessoas, ateu, ímpio, que só ouve conselho de gente boa? Existe? Tem a possibilidade de existir uma pessoa ateu que rejeita o conselho de gente ruim, ele não fica ouvindo o conselho de gente que ele sabe que é ruim, que é desonesta nos seus negócios, ele só busca ouvir conselho de pessoas honestas, de pessoas que são bons conselheiros. Existe a possibilidade de existir um ateu, um ímpio assim? Sim ou não? Sim, né? Existem pessoas aí que dão até conselhos disso. Ó, gente, você tem que ouvir conselho de gente boa, né? Você tem que ouvir o conselho de gente honesta. Você tem que ouvir o conselho de gente que segue a justiça, que segue a lei. E não necessariamente essa pessoa é o quê? Justa, cristã. Não necessariamente ela está se baseando na escritura para falar isso. Ela está baseando num conselho de, olha, você tem que ouvir. Porque o conselho do ímpio é um conselho ímpio. É um conselho que é ruim. E pode ser também que a pessoa... pode ser também que esse ateu, essa pessoa que não tem nenhum compromisso com a escritura em si, não fique andando no caminho de pessoas que ela considera pecadoras ou injustas ou criminosas, assim? Pode ser? Pode, não pode? A pessoa pode andar. Ela pode não querer andar no caminho de pessoas que ela sabe que são pecadores no sentido de serem criminosos, mau caráter, né? Então pode existir. E pode existir também pessoas ateus e ímpios, né? Nesse sentido mais de não estar linkado à escritura, que detesta a gente que fica escarnecendo um dos outros, não pode existir? Então, dentro desse paralelo negativo, William,
não necessariamente, o paralelo negativo não necessariamente está falando do bem-aventurado bíblico. Uma pessoa pode ser que reúna em si todas essas práticas negativas, ou pode ser que ela fuja de todas as práticas negativas sem ser o bem-aventurado. Por quê? Porque o bem-aventurado, ele não faz essas coisas também, tá? Mas por que ele não faz? Porque o seu prazer está na lei do Senhor. Você vê que, então você encontra uma dificuldade enorme de pregar no versículo 1, sem a compreensão do versículo 2. Claro que dá, mas o problema é que você vai ter que utilizar de uma estrutura de pregação ou de ensinamento que exalte as boas práticas ou as boas obras como aquilo que te torna o bem-aventurado. Mas eu já falei isso, né, quando a gente estava pregando no livro como nós estamos pregando no livro de Romanos, que o bem-aventurado é aquele a qual foi imputada a justiça. E pelo fato de ser imputada a justiça a ele não tem justiça em si próprio. Então, suas práticas não o transformam em bem-aventurado, mas algo que está alienígena a ele. Eu vou usar esse termo melhor, vou explicar esse termo melhor hoje no sermão. Alienígena. E significa basicamente o quê? Externo. Vem de fora. Então, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Há alguma coisa na Escritura, na lei do Senhor, que gerou nele prazer, cativou ele, trancou ele ali, e agora o paralelo negativo é exaltado pelo paralelo positivo. Isso ficou claro, assim? Fez sentido, lógico para vocês? Então há uma dificuldade enorme, Lohane, em pregar no paralelo 1 sem ter o paralelo 2. Assim como também dá uma dificuldade de pregar no paralelo 2, porque o paralelo 2 serve para reforçar que é uma impossibilidade de alguém ter prazer na lei do Senhor e praticar aquelas coisas do paralelo 1. Então, se você tem prazer na lei do Senhor, aí você pode ensinar, você deve ensinar que essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor colhe o fruto de não praticar as coisas do paralelo 1. Vamos continuar o estudo de casa, então. E agora nós vamos para o versículo 3, que diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e tudo o que fizer prosperará. O que acontece? Esse aqui é uma expansão, tá? Do paralelo. É o resultado do bem-aventurado, é os frutos. Então, é como o bem-aventurado é como ele é em essência. O exemplo tem as suas próprias camadas, né? Árvore plantada, e aí entra uma grande questão importantíssima. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, no devido tempo, e cujas folhagens não caem, tudo o que fizer prosperará. O exemplo tem suas camadas próprias. Não se deve acrescentar nada aos termos, tá? Nós devemos trabalhar dentro dos seus termos apresentados pelo texto. Então, muitas vezes, quando você vai ouvir pregações, principalmente em textos assim, a pessoa começa a dizer, por exemplo, ela começa a estabelecer o versículo: árvore plantada, ribeiro de águas, fruto na estação própria, folhagens que não caem, e tudo que faz prospera. Tudo bem, esses são os termos apresentados pelo salmista. Mas aí a pessoa começa a falar: o fruto é isso, o fruto é isso, o fruto é aquilo. A árvore plantada significa e a raiz, e começa a acrescentar, né? E o tronco é bonito, e a raiz é profunda, e o solo é fértil. Isso o texto não apresentou, né? O texto não apresentou. O texto apresentou, e por quê? Qual que é o grande problema disso?
Porque o texto apresentou essas características, como a poesia faz, e também as parábolas, exemplos no seu universo. É um universo fechado. É um universo trancado. Todas as vezes que você vê poesia bíblica, não a poesia de expansão, aqui no caso uma poesia, essa poesia aqui é uma explicação, né? Ela está expandindo, na verdade, o 1 e o 2, mas ela em si é um universo fechado. Então, tanto nas parábolas, tá? Quanto aqui, você sempre tem que trabalhar um universo fechado. Por exemplo, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. É uma parábola, é uma poesia. Eu sou a luz. E depois ele vai dizer que nós, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, não é? Então, o que a gente faz? O que a gente faz com esse texto? Nós não expandimos ele para fora dele. O que é ser sal da terra? Aí a pessoa começa a falar um monte de coisa, né? Ser sal é isso, é aquilo. Não, ser sal é o que o texto diz que ser sal é. Porque você começa a falar propriedade do sal, a propriedade dele é essa, aquela outra, você começa a fugir para fora do exemplo. O exemplo, ele está preso no exemplo universal, ou melhor, secular, no sentido de que um século é 100 anos, né? Uma coisa fechada. Então, o sentido é fechado. Você não pode expandi-lo, porque senão você vai começar a inventar coisas que o texto não diz. E no final das contas, você vai dizer coisas fora do texto. Então, nós não podemos acrescentar, mas devemos trabalhar os termos dentro dos termos apresentados. O que é ser árvore plantada junto a ribeiro de águas? Então, nós sabemos o que significa isso. Por quê? O que acontece com uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas? Ela tem uma fonte eterna, ou melhor, para sempre de hidratação. É a hidratação necessária. Ela não vai ser seca, ela não está seca. Então ela está presa e depende daquele ribeiro de águas. Ela está num local excelente, né, no melhor local, no qual dá o seu fruto na estação própria. Isso daqui é o clássico de todas as árvores. Na sua estação ela dá seu fruto, né? Isso significa também que ela não falha em dar o fruto. Tem árvores, por exemplo, que falham na sua estação, os frutos não são bons, aí cujas folhagens não caem, ou seja, ela é resistente. E tudo que ela faz prospera. E aí entra a grande questão, né? O que significa prosperar, biblicamente falando? E eu não vou entrar nesse assunto mais, né? Porque não é o tema aqui, né? Mas enfim, e também já foi trabalhado pelo William no sermão. Quem quiser tem que conferir lá. No final das contas, é um ambiente fechado, tá? Aí o versículo 4. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento dispersa. Você vê, é um outro paralelo. O paralelo positivo e agora um paralelo negativo. Antes, no versículo 1 e 2, era um paralelo negativo, um paralelo positivo. Aí depois o 3 e o 4 inverteu e nos deu um paralelo positivo e depois um agora negativo. Esse é um novo personagem. Não devemos confundir, não devemos simplesmente confundir com as características apresentadas. Só um minuto aqui. Deixa eu... Nós não devemos confundir esse personagem aqui, esse personagem do versículo 4, com o personagem do versículo 1, simplesmente. Ele é uma expansão desse personagem e as suas características são diferentes, já são distintas. Aquele versículo 1 falava a respeito de pessoas. Aqui, o paralelo está tratando a respeito de um ser que é um moinho, uma moinha, ou seja, um moinho é aquele monte de mato, sabe?
e o vento empurra aquele mato e ele sai rolando embora. Então, o texto tem os seus exemplos apresentados de maneira completa, né, nos 2 versículos. Então, nós temos o versículo 1 e o 2, e agora o 3 e o 4. Cada um expandindo a ideia do bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aí aqui agora nós vemos um paralelo. Por isso que o capítulo 1 é tão bom, porque ele é cheio, ele meio que engloba quase todos os tipos de poesia. E agora ele faz um paralelo dentro dele mesmo. Num versículo tem um paralelo, ou num verso, né? Porque os versículos são os versos. Tem um paralelo dentro dele mesmo. O argumento está explicando, enfim, o porquê do justo não ter comunhão com o ímpio. Tá? O ímpio tem aversão à justiça. Ele não está inserido no meio. O paralelo com o justo que, se praticar os caminhos ímpios, será obviamente o ímpio. O que significa? Significa basicamente que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que ele está dizendo aqui? Por natureza, o ímpio não subsistirá no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. E é a mesma pessoa e é uma expansão do paralelo. O ímpio não subsiste no juízo. E o pecador não subsiste na congregação dos justos. A congregação dos justos está inserida no juízo, ela ama o juízo, ela está lá, ela tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é o juízo de Deus. Não é o julgamento de Deus? A lei do Senhor não é isso? Não é o juízo de Deus? Então, essa é a congregação dos justos. Os justos congregam na lei do Senhor. E o ímpio, ele não subsiste a esse juízo, ou seja, ele será destruído por esse juízo. Ele tem aversão. Ele é oposto a essa justiça. E ele não pode habitar no meio. Por isso ele não pode habitar no meio. Porque ele não subsiste no juízo, porque ele tem aversão ao juízo, porque ele não consegue se sustentar diante do juízo, porque quando ele lê a Bíblia, ele percebe que ele não condiz com aquilo, e ele acha a Bíblia absurda. Você vai ver isso. As pessoas sempre vão achar a Bíblia absurda. Eles não concordam com ela. Eles não têm prazer e alegria nela. Eles não têm desejo de segui-la, obedecê-la e amá-la e amar o Deus dela. Por isso eles não permanecem congregando com os justos, ou tendo comunhão com os justos. Por isso essa é a batalha. Sendo que o ímpio, o justo, se ele praticar o pecado, ele é um ímpio, né? Se ele não consegue viver disso. O texto ele está estabelecendo uma regra de ouro. A regra de ouro é: ímpios não têm parte com justos. Eles não conseguem ter comunhão. Não conseguem, porque eles têm caminhos opostos. E o versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui é estabelecido um paralelo, explicando o paralelo anterior, dizendo que os caminhos, que como eu disse, é a regra de ouro, eles são opostos. Água e vinho, água e óleo, né? Não misturam, são opostos. O justo tem como característica andar em um caminho comum de Deus. Ele é conhecido pelo caminho que ele anda, tá? Nós vamos ver isso um pouco no sermão hoje também. Do mesmo modo, a conclusão é que o ímpio também está em um caminho. E seu caminho, na ótica da Bíblia, é a morte. Então você vai ver que, dentro de todos esses temas que nós abordamos, há 2 caminhos apenas. 2 caminhos. Por que 2 caminhos? O texto ele está explicando que não existe um caminho e um caminho intermediário, né? Só há 2 caminhos. Ou é o caminho da vida, ou o caminho da morte. Ou o caminho do juízo, ou o caminho da justiça imputada. Tá? Tem alguma pergunta, algum comentário a fazer?
O William pegou já sobre isso, né? Então, às vezes ao estudar lá, o que você achou quando você estava estudando o Salmo 1? Cara, para a introdução do saltério, ele consegue tratar de tudo, principalmente do Cristo, que a gente consegue ver ele no Salmo 1, e fazendo esse paralelo com essa sua introdução às poesias hebraicas, como isso tudo acaba fazendo parte do próprio universo, tendo um sentido próprio exclusivo ali do texto, e não há brecha para extensões interpretativas. Isso é trabalhar só com o que a Bíblia diz, trabalhar mesmo com o que ela nos traz, ter um entendimento mais específico da palavra de Deus, e em especial sobre o Salmo 1. Completo, ele traz todos esses aspectos negativos e positivos, e ele é fechado. Isso não tem como pegar o versículo 1 isolado, porque o versículo 2 se faz necessário para que o primeiro tenha certo sentido. Nós também já cantamos o Salmo primeiro aqui, particularmente no culto lá na minha casa. Foi o primeiro salmo que a gente aprendeu a cantar em casa, também o decoramos, graças também ao canto dos salmos. Então, o salmo primeiro é uma grande bênção. É mesmo. Amém. Obrigado, William. Então, como o William falou, o que ele falou interessante, é que o Salmo 1, ele tem como objetivo traçar um modelo. Ele falou que é impossível não identificar o Cristo no Salmo 1, né? Ele está claro ali. Por quê? Porque o Salmo 1, ele tem como modelo tratar e identificar o leitor, ou seja, a pessoa que vai ler o Salmo, que vai estar presente no Salmo, ela deve identificar quem ela é em relação ao Salmo. Ou ela é mais parecida com o ímpio, ou ela está mais parecida com o justo. Mas o William falou uma coisa interessante. O Salmo, ele apresenta Cristo. E é muito difícil, quando a gente lê o Salmo, a gente se identificar completamente, apesar da gente ser cristão, com o justo. É muito difícil. Quem de nós poderia dizer aqui com propriedade que tem prazer na lei do Senhor de tal forma que não tira ela da cabeça por nenhum momento? Irmãos, isso não é fácil, né? E aí uma outra coisa que o Salmo 1 faz é estabelecer o local também, estabelecer o local, tá? Aonde você vai estar quando for ler esse salmo. Qual que é o local que você vai estar quando for ler esse salmo? Você vai estar nesse lugar que é o lugar plantado junto ao ribeiro de águas ali. Você vai começar a estar nesse... É um jardim, você percebeu que é um jardim? Tem uma árvore frutífera, tem um ribeirinho passando. Ele está te remetendo a um lugar. O pessoal que estuda o hebraico antigo, os judeus da época, né, que foram exilados na Babilônia, eles escreveram um pouco sobre o Salmo 1. E alguns dos comentários dele era que o Salmo 1 representava o Jardim do Éden. Era o Jardim do Éden. Ele falava que estava falando a respeito desse Adão perfeito que não caiu, sabe? Que está lá plantado. Ele não é como o ímpio Adão, que amou o pecado, amou o caminho ímpio, o caminho injusto. Não, ele era o justo Adão que não caiu. E por isso o William nos disse aqui que ele é o Cristo, né? Porque esse Adão, ele é perfeito.
não peca, não cai, ama a lei do Senhor, ama, tem prazer em Deus, né? E então, o Salmo 1 também serve para estabelecer o local do templo. O templo é esse lugar, é esse jardim, aonde pessoas justas e justificadas vão para, nesse jardim maravilhoso, serem regados por esse ribeiro de águas, né? Vamos fazer um estudo de caso no Salmo 23 também, tá? E para nós darmos continuidade. O Salmo 23, nós aqui encerramos o Salmo 1 e vamos continuar estudando, mais um estudo de caso. O Salmo 23, ele é um quiasmo. Já ouviram falar de quiasmo? Alguém aqui já ouviu esse termo? Quiasmo. Quiasmo é um tipo de salmo que funciona assim. Tem o conjunto A e B, e o conjunto A e B termina no C. E depois, o C é o argumento central. E depois do argumento central, tem o conjunto B e A. Tá? O que isso significa? Tudo vai convergir para o meio e do meio vai ir para o final. Então, no centro do salmo tem o argumento central. No centro do salmo tem aquilo que é a argumentação principal do salmista. Aquilo que é a conclusão dele. Então, antes da conclusão, ele fala algumas coisas que te levam a ter aquela conclusão. E depois daquela conclusão, ele vai te falar as coisas que acontecem quando você chega àquela conclusão, ou as consequências daquela conclusão, ou os resultados e implicações daquela conclusão. Então, antes, era um pensamento, e esse pensamento caminha para o centro, e depois do centro ele muda de pensamento e vai para outro pensamento. Mas também pode ser que ele trabalhe um pensamento positivo, aí chega lá no centro do texto, há uma explicação, o ponto central, e depois ele continua pensamentos positivos, mas tudo apontando para o centro, e do centro vem caminhando para o centro, e do centro caminha para a final. Tá? O Salmo 73 é assim. Lembra que nós pregamos no Salmo 73, né? Asaf falando, tive inveja, quase caí, porque eu vi o ímpio era assim, o ímpio só se dava bem, o ímpio era tudo de bom, até, ele fala até que o ímpio era imortal, até que eu pisei no templo, no santuário, vi as coisas pela ótica de Deus, e aí depois que ele vê as coisas pela ótica de Deus, ele começa a falar coisas da ótica de Deus, como ele enxergava. Então ele apresenta duas visões. Visão antes do centro, do quiasmo, e visão após o versículo central desse tipo de salmo. Então, a visão de Asaf antes da conclusão e depois da conclusão. O Salmo 23 é um quiasmo, sabia? Ele tem um ponto central. Vamos ver? Vamos estudar? Vamos. Então, todo mundo conhece o versículo 1 do Salmo 23. Vamos citar juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos de novo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá certo? Tá certo? Não, né? Por quê? Porque essa leitura, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não faz sentido com o texto. Não é isso que o texto diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que essa leitura destrói completamente o significado do texto? Porque esse texto, essa argumentação, ela é uma argumentação paralela, meus irmãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é nada me faltará. Por quê? Esse é o argumento título central do texto. Depois ele vai explicar isso no seu quiasmo, lá no seu centro mesmo. E o autor vai trabalhar todos os versículos em paralelo com essa conclusão que ele chegou. Dentro do próprio verso tem um argumento paralelo completo. E você pode identificar esse argumento paralelo com a inversão dos paralelos, tá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, porque o Senhor
é o meu pastor. Agora, se você inverte e nada me faltará, são duas coisas separadas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você inverte isso, nada me faltará e o Senhor é meu pastor. São duas proposições, duas propostas. Nada me faltará e também o Senhor é meu pastor. Você está falando de duas coisas, não mais de uma só. Ou não mais de uma coisa que dependa da outra. Então, quando você lê o texto, como o versículo está escrito o Senhor é o meu pastor, portanto, nada me faltará. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Teve um rabino que foi interpretar esse texto e disse que a tradução correta desse versículo o Senhor é meu pastor, portanto, por causa disso eu não sinto falta de nada do que eu não tenho. Tudo que eu tenho é o suficiente. Por quê? Não por causa das coisas que eu tenho, mas porque o Senhor é o meu pastor. Isso significa o quê? Nada me falta, eu não falto nada para mim, porque o Senhor é o meu pastor. Isso também implica em argumentar que tudo que é preciso para não ter falta de nada é ter o próprio Senhor como pastor. Essa é a implicação. Eu acho que é a implicação até final do texto, né? Que é a implicação que aquele rabino quis dizer. Para não ter falta de nada, eu preciso ter o Senhor como pastor. Dizer que nos falta algo é o mesmo de dizer que temos tudo o que precisamos e o que não precisamos desejar, e não precisamos desejar o que não temos. Estamos satisfeitos. É dizer que nada nos falta. E por que nada nos falta? Porque temos o Senhor como pastor. Né? Então, se te falta alguma coisa, se há algo que te falta nesse momento, não significa, esse texto também não quer dizer que você não tenha necessidades que precisam ser atendidas. Alimentação, roupa, saúde, emprego, tá? Veículo. Não, esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que se você não tem agora saúde, emprego, veículo e nem ao menos comida, ainda assim, nessa situação, você pode até morrer, porque sem comida, o que vai acontecer? A morte, né? Ainda assim, dentro dessa situação, se você tiver o Senhor, você vai morrer e vai encontrar com quem? Com o Senhor. Pelo fato de você não ter nada que te garante a vida, e no final morrer porque não pode ser sustentado, porque você morreu de fome, inanição ou sede, se você não tem o Senhor, você não, de fato não tinha nada. E se você morreu tendo o Senhor, você morreu tendo tudo. Você, ao fechar os olhos porque morreu, porque não tinha algo que era vital, você vai abrir os olhos e ver o seu tudo, aquilo que você mais amou. Agora, veja o contrário, que eu quero fazer você refletir. Imagine que você é alguém que não ama a Deus, mas tem tudo. Saúde, muitos filhos, muito dinheiro, uma carreira excelente, é um chefe de uma nação poderosa, totalmente bem-sucedida, mas você não tem Deus, você não ama a Deus, e você tem isso tudo. No dia que você fechar os olhos velhinho, se você não tiver Deus, você não vai encontrar sua carreira do outro lado, você não vai encontrar seus bens do outro lado, você não vai encontrar seus filhos lá do outro lado, você não vai encontrar do outro lado aquilo que te fazia ser quem você é, sua saúde, nada disso. Então, ou seja, se você tem tudo e não tem Deus, te falta tudo. Essa é a proposição de Davi, no Salmo 23.
Essa é a conclusão dele. E ele quer argumentar isso. E como que ele vai argumentar isso? Ele vai argumentar dizendo assim. Então o argumento dele é, olha, na minha opinião, de Davi, ter Deus como pastor, ter o Senhor como pastor, é ter tudo. É ter tudo. E aí ele vai dizer no Salmo 23, continuar. E ele vai agora explanar essa proposta. E a primeira explanação é versículo 2. Deitar-me faz em pastos verdes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Alguém aqui já parou para poder analisar esse texto? Ele é redundante. Se você pegar ele é redundante. O primeiro estrofe, talvez você não perceba a redundância, tá? Mas vamos percebê-lo aqui. Aqui, nós não vemos paralelos opostos, mas sim paralelos de crescimento, baseados nos verbos deitar-me e guia-me. Isso indica que o sujeito está praticando as ações, ou seja, a ovelha o sujeito está praticando as ações na ovelha. A ovelha está sendo deitada. Ela não está deitando. Deitar-lhe faz. O sujeito está fazendo ela deitar. Guia-me. A ovelha não está se guiando. O sujeito está fazendo o que com a ovelha? Guiando ela. O sujeito está trabalhando ela. E agora vem aquilo que eu chamo de a questão mais complexa, né? Ô, irmãos, antes disso, tem alguma pergunta nesse texto? Não, né? Até agora, né? Então, deitar-me faz em verdes pastos. Quem faz deitar em verdes pastos? Quem fez a ovelha deitar em verdes pastos? O pastor, né? E o pastor é quem? É o Senhor. Ou seja, os pastos são verdes, maravilhosos. Grama verde. Alguém aqui já foi? Minha família já foi. A senhora já foi lá no Parque Ecológico? Só passando. Mas a senhora já deve ter ido em algum parque com grama cortadinha, as árvores do lado, aí você põe um forro ali, você senta. Não é maravilhoso? Ficar lá, não é relaxante, é bom, não é? Por quê? Porque o pasto verde é deitável. Eu posso usar esse termo. Sabe por quê? Quando você vai a um pasto verde, está cansado, está muito cansado, e você chega num pasto verde, verdinho, o que você quer fazer? Você quer sentar lá, descansar, né? Então o pasto verde automaticamente te chama, te convida a sentar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, ainda que os pastos verdes sejam deitáveis, quem fez o Senhor que é o sujeito, é quem fez a ovelha deitar. Vocês estão captando o que é? E talvez nessa primeira estrofe seja um pouco menos fácil de entender. Mas na segunda é impossível de não perceber. Então tá, deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, os pastos são verdes, mas quem me fez deitar foi o Senhor. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem está guiando mansamente? Quem está guiando a ovelha? O pastor, certo? E ele está guiando a ovelha, e qual é o coração da ovelha enquanto é guiada? De mansidão. E está guiando mansamente para as águas tranquilas. O que isso significa? Significa que, apesar das águas serem tranquilas, ou seja, ainda que as águas sejam lugares tranquilos, mansos, e eu, que sou a ovelha, já estava sendo guiado em mansidão
enquanto ia até o lugar. Ou seja, o que me fez ficar manso e tranquilo foi as águas ou foi o pastor? Eu fiquei manso quando eu cheguei lá ou já estava manso? Eu já estava tranquilo ou tive que ser tranquilizado pela água? Esse é o sentido dele. Ele está querendo trabalhar o raciocínio de vocês. Ele está dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor. Portanto, por causa disso, nada me falta. Se eu disser que o que me faz ser manso é o lugar tranquilo, então o Senhor não é o pastor que me guia mansamente. Então, deitar me faz em pastos que são deitáveis, mas ele me faz deitar, e guia-me mansamente para as águas tranquilas. Continua mais esclarecedor, porque no versículo 3, ele diz o que acontece quando ele chega nas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Quem refrigera a alma? Nós estamos trabalhando o contexto. O Senhor é o pastor, nada falta. Então, o sujeito da oração é o pastor. O sujeito, por ser o pastor, ele está causando as ações. Ele é o verbo que está agindo. Então, quem refrigera a minha alma é o pastor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse versículo vai aprofundar a meditação do Salmo e ele dá um novo tom de realidade ao texto, explicando um pouco dos simbolismos apresentados. Você, então, tem que estar meditando na realidade do texto, como eu disse anteriormente, sem criar uma realidade nova, tá? Sem criar uma realidade nova. Então, qual que é a realidade do texto? E para nós encerrarmos. Refrigera a minha alma. O que sofrerá os efeitos do versículo 2a é a alma. Aqui o salmista quer trazer o sentido do salmo para um tom específico. O paralelo aqui é com a parte A do versículo 2. Ele não quer que você vá além dessa realidade. Ou seja, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, para onde será guiada a alma do sujeito? Para os caminhos da justiça. E concluindo, ou seja, para o salmista, no final das contas, águas mansas são veredas de justiça. A condição mental e sentimental deve ser mansidão para caminhar naquele caminho, no caminho da justiça. Irmãos, tem alguma pergunta? Porque nós vamos chegar no quiasmo aqui, só que só no domingo que vem. Tem alguma pergunta ou alguma consideração? Ficou claro? Deu para entender bem? Então nós temos aqui, como eu disse, o título do Salmo o título do Salmo 23 é: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o título do Salmo que é a argumentação principal de Davi. E aí ele vai começar a argumentar, olha, ainda que existem pastos verdes, águas tranquilas, caminhos que sejam justiça, o Senhor que me dá refrigério, é o Senhor quem me dá mansidão, é o Senhor quem me faz deitar, ou seja, me faz ter paz ao deitar e descansar, Ele que me dá descanso. Essa é a argumentação de Davi. Vamos ficar de pé e vamos orar, a gente encerrar nossa aula, então. Deus, graças te damos por mais essa aula. Ensina-nos, Senhor, a aprender a ler a tua escritura, a ler a poesia bíblica e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dela. Glorifica, Senhor, o seu nome através de nós. A partir do momento que conhecemos mais a Ti. Isso eu imploro em nome de Jesus. Amém.